Olá pessoal, tudo bem? Hoje é o último dia das nossas parábolas. Eu estou aqui com a Cristina Beirão, que ela é enfermeira, trabalha no hospital, né Cristina? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom, né? Ela também é capelã aí do nosso Instituto IBCS também, aqui no município de Florianópolis, no estado de Santa Catarina. Eu também sou capelão. Nós vamos estar falando hoje a parábola e também, que é o último dia, nós vamos estar falando sobre perdão. Eu vou começar aqui, pode ser, dona Cristina? Com certeza. Então, vamos lá então. Aqui em Mateus 18, 21, 22, preste atenção, olha só essa parábola de Jesus. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quanto ele pecar contra mim? Até 7 vezes. Jesus respondeu: Eu digo a você, não é 7, mas até 70 vezes 7. É bastante, né? Então nessa parábola Jesus ele mostra que a gente tem que perdoar sempre. Sempre, sempre, sempre. Claro que para perdoar tem que liberar o perdão. Vou deixar um pouquinho, eu tenho a minha opinião formada, eu vou estar falando um pouquinho também do perdão, mas eu quero que a Cristina fale um pouquinho do perdão. Assim, hoje em dia, conviver com uma pessoa, né? E aquela pessoa ela te faz um mal, mas você tem que conviver com ela. O perdoar é fácil, é difícil? Como é que a gente tem que tratar, Não. ser tratado? O que tu acha? Perdão, se fosse fácil, né? Não é fácil, né? Verdade? É muito difícil, muito. Mas por experiência própria, né? Eu digo que o perdão é libertador. E quando coloca Verdade. ali que Deus coloca a questão que Deus diz ali, que perdoasse a pessoa não só 7 vezes, mas 70 vezes bastante, 7, né? 490 vezes, que é um número ilustrativo que Jesus deixou ilustrativo ali. Não é que quando a gente chegar nesse limite ali, você vai, pronto, cheguei a 490 vezes, agora não preciso mais perdoar. Não funciona assim. Aquilo ali foi dito, um número ilustrativo para mostrar ali que tu tem que perdoar a pessoa quantas vezes forem necessárias. Às vezes até mesmo numa mesma situação, tu tem que perdoar a pessoa. Mas aí, não é difícil. Fica aí a dica. Né? Não é fácil, aliás, desculpa, é muito difícil. Eu vou estar lendo aqui. Mas conforme tu vai tendo intimidade com Deus e aprendendo a palavra, tu vai começando a entender a verdadeira palavra perdoar, perdão. O que significa, né? Falar é bom. Quando a gente fala do amor de Cristo, de perdoar, ela fala, eu também falo. E assim a gente vai falando. Eu vou estar lendo aqui e você volta a falar. Um Salmo 46, versículo 5 diz assim: Tu és bondoso, perdoador, Senhor, rico em graça, para com todos os que te invocam. Invocar Jesus, estar na presença, saber perdoar, entender que Deus está no controle, ser uma nova pessoa, estar bem, ter um pensamento elevado a Deus, ser uma pessoa dos céus, ser uma pessoa cristã, imitadora de Cristo, ser uma pessoa renovada, transformada no nome de Jesus. Aí quando você é transformado, você vai ter o que? Mansidão, paciência. Vai errar, normal. Mas que a gente possa ter um entendimento que errar é humano, cair é do homem e levantar é de Deus. Então que a gente possa pedir perdão dos nossos atos, dos nossos pensamentos, tudo que a gente for fazer de errado. Agora eu pergunto a você. Eu vou agora aqui eu vou aqui para baixo aqui um pouquinho. Lucas 17, 3, 5. Eu vou estar lendo isso aqui. Eu quero que você fale um pouquinho desse aqui. Olha só. Homem, cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você dizer
estou arrependido, perdoe-lhe. É aquela questão que você estava Eu falando. acabei de falar. Pode acontecer a mesma situação, até que a mesma pessoa dela te ofendeu, fazer a mesma coisa. Isso significa o quê? Que você vai continuar a perdoar, porque você é uma pessoa transformada e não mudada. A diferença está, quando uma pessoa está mudada, ela mudou. Aquele período tu está mudado, tu pode voltar a ser o que era ou cometer. Agora, transformada, uma pessoa que se transforma, ela se transforma definitivamente. Tu não volta a ser e a cometer aquelas coisas que tu aprendeu. Mas a questão ali que tu está colocando, né? Da situação que nós estamos falando, é que as pessoas também têm uma ideia muito errada, assim, de que tem que esperar, muitas vezes, as pessoas ir pedir desculpa. Sim, vamos chegar lá. Vamos por etapas. A enfermeira Cristina, é um entendimento dela de uma pessoa cristã, uma pessoa que é crente, que crê em Deus. A palavra crente é que crê em Deus, né? Que crê em Deus, que tem o entendimento da palavra, que ela vive, ela tem o entendimento das pessoas que estão no hospital, que ela dá uma palavra de conforto. Eu tenho certeza que ela deve orar, alguém deve pedir alguma oração ali. E para ela ser uma pessoa, se ela ser formada em capelania, no geral, ela também pode estar ali. Ela estudou as leis da capelania, a nossa Constituição, ela sabe o certo e o errado, como se comportar no trabalho, no momento certo que é profissional, no momento que ela é capelã, que ela possa estar falando. E aqui ela está como uma serva de Deus, e eu também estou como serva de Deus. Estamos aqui falando do perdão, que a gente possa saber perdoar, que a gente possa ter sentimentos de amor ao próximo. Tá? Aqui em Efésios 4:32, e também em Efésios fala que nós estamos salvos só pela graça. Né? E Efésios 4:32 diz assim: sejam bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Mas vejam bem, perdoar uns aos outros. Aqui em Mateus 6:14-15 diz assim, presta atenção, capelão, olha só, diz aqui: pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Então, agora, dando continuidade, assim, ó, tá falando, vamos jogar um exemplo aqui. Nós se brigamos tudo aqui entre família. Um irmão xingou o outro, chamou de grosso, ignorante, enfim, alguma coisa. E aquele irmão, por ser uma pessoa cristã, ele não retrucou, ele não falou nada para aquele irmão. Ele virou as costas e saiu. Ele falou, depois nós conversamos. E o irmão ainda continuou criticando e falando. Aí tá, e o arrependimento vem. Só que o ser humano, ele é muito vaidoso. Então, eu vou estar lendo aqui, Lucas 6:37 diz assim: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Agora eu quero chegar numa questão, assim, do perdão, né? A gente falou essa semana toda, outra semana nós ia falar de perdão. Nós estamos falando bastante, eu vou prolongar um pouquinho, uns 4 minutinhos, máximo 5 a mais, dos outros vídeos, porque é um assunto meio delicado, que as pessoas são muito orgulhosas. As pessoas acham que tem algum título ou alguma coisa, são mais orgulhosas ainda. E o ser humano é assim. Tem a ver, eu trabalhei num centro de recuperação, que o que aconteceu? Dava uma chave para aquela pessoa, para um interno, digamos assim, e para ele cuidar de alguma coisa. Pronto, ali eu sou o dono da chave. Eu trabalhava na cozinha, eu sou o dono brincava com isso, né, da concha. Não, eu não gosto daquele irmão, eu não vou botar mais feijão para aquele, vou botar menos, vou botar mais para outro que eu, sabe? Tem essas coisas, né? E agora, não julgo para não ser julgados. Se um ladrão entrar na sua casa, presta atenção, roubar todas as suas economias, você vai perdoar ele? E se esse ladrão entrar na sua casa, bater na sua esposa e machucar a sua filha?
Você vai perdoar ele? E aí? Eis a questão. Aí entra o que eu falei no início, quando começas a ser transformado, porque o perdão é muito difícil. Imagina numa situação delicada. A primeira coisa que tu tem é vontade de bater, né? Soltar e condenar e falar. É xingar e bater. Tu sabe, a gente sabe que é assim. É a carne, a ira é humano, é de ser humano, a pessoa vai se irar. Imagina machucar uma pessoa que tu ama, né? Toda a situação. Mas falando em Cristo dentro da Bíblia, você tem a obrigação, como cristão, de perdoar. Aí vem a transformação. Cadê? Por isso que você tem que ser transformado. Então, aí dentro liberar perdão. Aí quando você está verdadeiramente transformado em Cristo, e uma intimidade com Cristo, por mais que aquela situação te doa, tu vai chorar, mas tu vai ter que te fortalecer com Deus, a intimidade com Deus. Olha Você só. vai orar por essa pessoa para que um dia, né, que ela mude, que não venha a machucar mais pessoas, porque tu não pode ficar dependendo. Segredo é oração. Jesus está voltando. Em qualquer situação, tu não pode esperar o arrependimento da pessoa, porque a pessoa nem sempre vai se arrepender. Então, o teu perdão não depende do arrependimento da pessoa. Então, o teu perdão depende só de você mesmo. Você pode orar, interferir, né, interceder junto a Deus para que mude o teu coração, que tu não tenha mágoa, que você consiga vencer esse obstáculo num caso delicado desse. Assim, ó. Até você conseguir superar. Tá bom ou não tá? É bom, né? É bom ter uma pessoa que esclarece, que esteja junto, assim, pra gente poder, né? Eu vou estar lendo só Isaías 55, versículo 7, que diz assim: que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, e terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grato o seu perdão. Irmãos, que Deus nos proteja, que esteja com a gente, que a gente ande um só pensamento que é Jesus Cristo, nosso Salvador, né? Que Ele capacite a gente para a gente poder ter entendimento da palavra, que a gente busque mais o amor de Cristo, tenha mais intimidade, ore mais, busque mais, leia mais a Bíblia, converse mais, perdoe mais. E tente perdoar. Você vai sentir o alívio, o peso, como se tivesse tirado uma carga. E eu quero finalizar também dizendo uma coisa: não existe, Jesus mesmo disse, não existe pessoa nenhuma neste mundo que não mereça perdão. Nenhuma criatura na terra que não mereça perdão. Por quê? Porque Jesus, Ele perdoou nós, Ele pagou com isso. E a gente não merece nada do que Ele fez de morrer na cruz pela gente. Não merecemos nada. E mesmo assim Ele nos ama, Ele nos perdoa sempre. Ele está sempre perdoando, sempre. É igual o pai, né, a mãe, que cuida do seu filho. Por mais que ele faça errado, vai lá, puxa a orelha, né? Ele vai lá e te dá a instrução, gente, né? te dá a instrução, ele puxa a tua orelha e a gente não ouve, né? A gente nunca foi assim boazinha, né? A gente sempre já teve a sua desobediência, a gente já teve as nossas transgressões. E Deus sempre nos perdoa, assim o pai, a mãe, aqueles que nos amam também fazem com a gente, né? O vídeo vai chegar, acho que é quase 20 minutos aí. Quer finalizar mais alguma coisa? É isso, eu queria deixar esse recado. Procure, se esforce, peça a Deus, experimente como eu experimentei, a sensação maravilhosa que é quando tu perdoa verdadeiramente. Aquilo que eu falei, você não vai esquecer, mas você vai conseguir
superar esse obstáculo, você vai se sentir aliviado, leve, e você vai se sentir outra pessoa. E é assim, pessoal, eu quero ressaltar um pouquinho também que as pessoas que falam mal da outra pessoa, as pessoas que julgam, as pessoas que emitem nota falsa, fazem nota, passam alguma coisinha, as pessoas que furam a fila, as pessoas que, sabe, Tenta enganar os outros. Tenta enganar de qualquer outra forma. Você pode enganar o seu irmão, mas Deus está vendo. Tenha temor de Deus. Deus, quando Ele voltar, Ele vai botar na balança. Então seja uma pessoa verdadeiramente transformada. Não finja ser uma pessoa que você não é. E peça perdão. Seja homem, seja uma pessoa forte, com Cristo no coração. Vá em frente. Tenha coragem. Você tendo coragem, Deus está contigo. Mesmo que o irmão não queira falar com você, você foi lá, você teve a hombridade de chegar e dizer assim: meu irmão, eu quero falar contigo, me perdoa. Se ele virar as costas, amém, você fez a sua parte, você vai se sentir aliviado. Tente, se esforce verdadeiramente, sabe? Não mande recado, não vá, sabe? Não use redes sociais, vá você, seja um verdadeiro cristão, né? E como a palavra falou, né? Se você for ao altar, tiver alguma coisa contra o seu irmão, vai lá e se reconcilie a ele, né? E a palavra também diz que o irmão não quiser reconciliar com você, vai lá, leve 2 testemunhas. Ó, estou tentando conciliar com o irmão não quer. Então, quer dizer, faça o que diz a Bíblia, né? Mas é claro que é casos e casos, né? Fica aí a dica, que Deus abençoe a nossa semana. Hoje é dia 31 de janeiro. Amanhã a gente começa com Provérbios. Quero agradecer a Cristina que está aqui, essa capelã maravilhosa. Eu posso chegar bem pertinho dela porque nós somos casados. Que ela esteja participando mais com a gente, que ela continue sendo essa mulher dedicada, essa mulher de Deus, essa mulher que eu tenho aprendido muito com ela, e que a gente possa saber amar o próximo como a nós mesmos, né? Fica aí. Um abraço, que Deus abençoe a todos. Um abraço.